Boa tarde! Hoje é Páscoa, dia de família. Eu agradeço a presença de vocês e por isso estou aqui com muita gratidão investindo meu tempo na família do GANS, o Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido. Eu sou a doutora Tani Gans Sanches, otorrinolaringologista focada em zumbido e hipersensibilidades auditivas, e todos os domingos a gente te ajuda a nortear o seu caminho em direção à melhora. Porque sim, zumbido e hipersensibilidades auditivas podem ter tratamento muito diferente do que o Google fala. O Google, que a gente sempre comenta que é um pouco cruel para esse assunto, embora seja muito informativo. Então, todos os domingos a gente tenta fazer aqui um oásis de uma coisinha mais gostosa, uma família que possa vir ser acolhida por causa das dúvidas, do sofrimento, mas que saia com informações muito mais gostosas. E a cada domingo a nossa família vai crescendo. Cada vez mais gente assiste ao grupo de apoio, seja ao vivo, seja depois, nos 2 primeiros dias, a gente junta 1000 pessoas em média. Então é a força do nosso trabalho voluntário, esse tempo de qualidade que a gente investe todo domingo. E olha, hoje eu estava falando num almoço maravilhoso que eu fui na casa do meu cunhado, né, amor? Na casa do meu cunhado, há um almoço maravilhoso. Saí mais cedo e falei, olha, todo domingo eu tô lá com a família do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido, né? Há 25 anos, gente. Sabe que, ó, antes do Instagram, a gente já fazia esse trabalho que era de uma maneira diferente, presencial, primeiro no meu consultório ali com o meu primeiro consultório com o meu chefe, depois passou para dentro do Hospital das Clínicas, aí virou híbrido, a gente já fazia online também antes do Instagram, e na pandemia virou aqui na forma de lives aos domingos, porque domingo era o dia de ficar em casa, né? Como todos os dias do lockdown, e aqui estamos nós ainda mantendo um pouquinho essa tradição. Então, dia de Páscoa, estamos aqui na nossa tradição, 17 horas, 17 minutos, trabalhando um pouquinho essa energia do coração. A gente faz pelos outros, a gente emana ondinhas de propagação de algo um pouquinho mais positivo, embora realista. Pessoas se beneficiam e vão mandando isso adiante. E assim, um dia, esse mundo do zumbido vai ser muito mais tranquilo para os médicos e fonos trabalharem do que o que é hoje em dia, quando ninguém sabe exatamente o que ensinar, ninguém sabe exatamente o que fazer, como a gente foi criado, né, de geração para geração, ouvindo isso. Pede para o paciente se acostumar a conviver com isso, porque não tem o que fazer. Então, assim se foram 30 anos e graças a Deus a gente pode testemunhar o quanto essa realidade já mudou, embora, gente, eu concorde com vocês, tem muita coisa que ainda pode ser melhor. Mas é isso aí, Maria Neuza. Tomara, né? É isso aí. Mas, como sou eu que tô na área há 30 anos, eu posso dizer, vocês não sabem como o panorama hoje já é melhor do que o que era. Bem-vindos todos. Ai, minhas mentoradas queridas, Fono Flávia Santos, tudo bem? Pedro Meirelles, Suzy Magalhães, Jaque, Joel, quem mais? Sejam bem-vindos, Maria José, Guilherme, vamos que vamos. Hoje estarei aqui para responder perguntas. Eu deixei aqui uma caixinha aberta, deixa eu ver se eu consigo recuperar as perguntas de lá, que eu já vou começar com uma dúvida que foi uma brincadeira aqui, ó, de um paciente muito querido. Olha lá. Duro fugir do chocolate na Páscoa. Boa Páscoa, doutora. Quem aí sofre desse mal? Que difícil largar o vício de chocolate. Quem aí fez quaresma? Largando chocolate, largando álcool, largando não sei o quê. Enfim, esse paciente é uma figura. Por quê? Olha só, vamos pegar o exemplo dele.
e puxar para todo mundo. Lógico, é o que vale a pena aqui, a gente pega a dúvida de um, já faz rolar para todo mundo. Esse paciente é um querido, tem um zumbido por uma perda auditiva induzida por ruído, porque ele era profissional do kart. E como muita gente que trabalha com ruído, tem audiometria que vem normal, dá uma despencada em agudos e o zumbido é naquela região de agudos. Só que apesar de ter um zumbido induzido por uma perda de audição, o dele é danado para responder mal quando ele come chocolate. Doces em geral, mas ele, né, tem um amor, um apego por chocolate, né? Então, o que um zumbido por uma perda auditiva estável poderia ser estável também, num certo volume, o que incomoda menos, mas o zumbido que fica lá oscilando porque tem coisa que entra na jogada, né? Tem lenha a mais que põe fogo naquela fogueira. Faz o zumbido crescer além daquela base que seria a do zumbido induzido pela perda auditiva, né? Então, chocolate para algumas pessoas é a lenha na fogueira que faz o zumbido crescer temporariamente até esse chocolate ser digerido e ser mandado embora, até o pico de insulina passar e a hipoglicemia que vem depois do pico de insulina passar, voltar tudo ao normal. Então só fica tendo zumbido por chocolate quem fica comendo chocolate o dia inteiro, senão ele vai fazer uma onda de piora e vai embora, aquela piora vai embora, tá? Então, Guido, obrigada, viu? Eu gostei muito de receber a sua pergunta aí. Quem aqui sofre com essa coisa do chocolate? Quem tá respondendo? Maria Neuza, ainda bem que não me importo com chocolate. Maria Neuza, você sabe que no almoço, se não tivesse um sorvete de chocolate, eu teria passado, porque ovo não comprei, né? Não ganhei, enfim, não comi. De boa também, cada vez mais de boa, né? E hoje, como eu venho ficando cada vez mais intolerante a glúten, também, olha, abro exceção poucas vezes. Então, graças a Deus, a gente vai aos pouquinhos dando uma desapegada de algumas coisas, né? Mas vamos lá ver quem mais aqui que sofre com chocolate. O meu também, né? É isso aí, muita gente nas consultas, que a gente sempre pergunta, o seu zumbido piora com o quê e melhora com o quê? Muita gente fala que piora com doce, tá? E o chocolate é um doce. Aliás, gente, deixa eu fofocar aqui. Tem pacientes que falam, quando a gente pergunta, você costuma comer doces? A pessoa fala assim, não, doce não, só chocolate. Olha que ideia que algumas pessoas têm que o chocolate pode não fazer parte dos doces, né? Não sei da onde vem isso, mas tipo, vai culpar o doce, absolve o chocolate, né? Então, realmente é uma preferência, café e chocolate, né? São preferências nacionais. Deixa eu só ver aqui quem mais comentou do chocolate. Aí já foi. Muito bom, muito bom. Quem quiser, vai fazendo pergunta aqui no chat também, tá bom? Como eu deixei a caixinha, vou honrar quem fez as perguntas antes. Vamos lá. Aqui tem outra pergunta. O zumbido aparece como vibração ou como pulso elétrico? O que vocês acham, meu povo? O que vocês acham? Vamos pensar assim, ó. O ouvido é como uma portinha que deixa o som entrar. O som vem na forma de onda sonora, mais rápida dos agudos, mais devagar dos sons graves. O ouvido é essa portinha que põe para dentro. Lá no ouvido interno, o ouvido interno é como se fosse uma usina, vai transformar um tipo de energia em outro tipo de energia. Vai transformar uma energia em outro tipo de energia. Então vai transformar essa onda sonora em impulsos elétricos, que a linguagem do ouvido interno para cima, para o cérebro, é tudo impulso elétrico. Então, o que é o zumbido? É uma hiperatividade desses impulsos elétricos.
É uma bagunça, uma sobrecarga, uma geração acelerada e desordenada de mais impulsos elétricos aqui do ouvido, depois que entrou som, lá para o cérebro. Então, o que que acontece? Em geral, do ouvido interno para cá, para frente, para fora, poucas coisas dão zumbido. Existem, tipo uma rolha de cera ou um corpo estranho pode dar zumbido. Uma otite pode dar zumbido. Em geral, são coisas mais temporárias. Motosclerose pode dar zumbido. Mas o grosso das causas de zumbido tem a ver com problemas do ouvido interno, do nervo auditivo e da parte cerebral. Então, por que cargas d'água, gente? Alguém trabalha a mais. Transforma o micro para o macro e a gente compara melhor. Por que que a gente trabalha a mais? Para tentar compensar algo que não está funcionando tão bem. E daí vem esse entendimento simples, mas super verdadeiro, que 90% das vezes o zumbido é esse ritmo acelerado de impulsos elétricos que são gerados dessa maneira para compensar uma perda auditiva. Aí a pessoa vem e fala assim, mas eu não tenho perda de audição, eu escuto super bem. Aí a gente vai lá na audiometria, porque tem perda de audição que não dá para confiar na pessoa. Porque ela ainda não está percebendo, sentindo falta de uma perda que ela já tem. Então, quem mostra se tem ou se não tem perda auditiva pra gente, que justifique a presença desse zumbido, é a audiometria. Então, resposta grande para uma pergunta que eu poderia ter falado só impulso elétrico na maioria das vezes, mas para a gente se situar e encaixar. Vocês que têm zumbido só à direita, tem 90% de chance de ter uma perda só à direita ou mais à direita. Vocês que têm zumbido bilateral, tem 90% de chance de ter alguma perda bilateral, né? Não é que o zumbido, por fim, não é que o zumbido vai causar perda, pelo amor de Deus, tá? É que existe uma perda prévia, percebida ou não, incomodando ou não, que é a parte que funciona menos do ouvido e por isso faz essa hiperatividade, que é o zumbido, acontecer do lado do ouvido que está mais comprometido. Então, o zumbido é consequência de perda. Não é esse barulho me atrapalha para ouvir e por isso eu tenho perda. Ficou claro para vocês? Quem aqui tem uma raridade que é zumbido desse lado, por exemplo, aqui é o meu ouvido direito, e perda de audição só no ouvido esquerdo, tá? Mesmo que tenha alguém aí, é raro acontecer essa discrepância. Ok, gente? Tô fazendo... Que resposta perfeita, obrigada. Eu amo quando vocês entendem. Feliz Páscoa, doutora Tani, feliz Páscoa a todos. Ricardo, bem-vindo. Boa tarde, quem mais? Pessoal entrando. Pronto, vamos lá para a próxima pergunta. A glicose alta pode ser causa do zumbido ou interferir no volume do zumbido? Sim, para as duas partes da mesma pergunta. Pode ser a causa? Sim, quando a gente abaixa essa glicose de uma maneira mais estável, com uma mudança de hábito alimentar, o zumbido pode ir embora ou pode diminuir. Mas ele pode só interferir, quer dizer, a causa, que nem a do outro paciente que eu estava falando, do Guido. A causa não é a glicose, a causa é a perda auditiva induzida por ruído, causado pela profissão ali, que era corredor profissional de kart, tá? Mas em cima daquilo, a glicose elevada do chocolate faz o zumbido piorar temporariamente. É isso aí. A célula, gente, não é só a nossa
são só as nossas papilas linguais que gostam de chocolate. Depois que a gente engole, aquele gosto some. Infelizmente, né, muitas células do corpo de órgãos diferentes acabam sofrendo. Muitas vezes é o sistema digestivo que sofre o primeiro impacto, porque é ele que recebe, só que às vezes não é. Às vezes passa do sistema digestivo para o sangue, rodopia no corpo todo, aquela glicose alta, mas ela vai diminuindo a função das células nos lugares que são mais frágeis. Para algumas pessoas, o chocolate vai dar enxaqueca, né? Vai mudar a contratura dos vasos sanguíneos, né? Ou contrai dilata dos vasos sanguíneos. Para algumas pessoas, vai dar, enfraquecer, comprometer o funcionamento das células do ouvido. Então, pessoas que ficam tontas, ficam com o ouvido tampado ou ficam com um zumbido por causa de chocolate. Para algumas, vai produzir muco. Quantos de vocês não passaram pela experiência de ter pigarro ou ficar muito assim por causa de chocolate? Pode, muitas vezes por causa de laticínios, de um modo geral, né? E o chocolate tem leite. Então, refluxo, é muita coisa que pessoas diferentes podem ter e às vezes não se tocam, né? E tá tudo certo se você não sabe. A questão é que, se você tem um problema e souber que pode ser do chocolate, às vezes isso te dá a liberdade de escolha, né? Enquanto você não sabe, a ideia é que você perdura, faz as coisas perdurarem, né? Mais tempo. Fernando Rego Barros, querido, tudo bem? Vamos lá, minha vitamina B12 deu 195. Tá brincando? Aqui o laboratório fala de 200 a 800. Interfere no zumbido? No zumbido, no sono, na proatividade, na rapidez de raciocínio, em cãibras, em formigamento. A B12... Fernando, olha aqui, você que é estrelíssima aqui do grupo de apoio. A B12 é como se fosse um asfalto para uma estrada de terra. Não é tudo de bom quando você tem um carro que vai de um ponto A para um ponto B numa estrada de terra, ele vai passar, mas ele tem que ir fugindo dos buracos e, portanto, essa viagem é mais lenta. A hora que você põe asfalto, fica assim, ó, tá. Eu amo velocidade, amo. Então, asfalto é tudo de bom. Pensa em B12 como asfalto nos nervos, todos, da perna, do braço ou do nervo auditivo, que vai levar os impulsos nessa rapidez do ouvido para o cérebro, tá? Então, B12, independente de que o laboratório falar. Aqui em São Paulo, a gente vê laboratórios que falam que o normal é mais do que 300, que o normal é mais do que 212 ou 287 aqui. E o piorzinho fala que é mais do que 187. Então o outro é 200 e alguma coisa, não lembro mais. Gente, independente do que o laboratório acha que é o normal, o mínimo do normal, o bom do B12, da B12 é perto de 500. Capricha nessa suplementação. Nesse nível assim, se você fosse meu paciente, eu ia dar injetável, tá? Injetável para subir mais rápido. Eu fiz assim, mas é no glúteo, tá? Não é no braço, não. É super baixo, Rodrigo. Peraí, Márcia. Qual é o resultado do exame de sangue que pode interferir na perda auditiva? Não sei se eu entendi, Márcia. Qual o resultado do exame de sangue que pode interferir na perda auditiva? Quando uma pessoa tem zumbido e perda de audição, o que eu peço? Vamos ver se é nessa linha que você estava aqui perguntando. Eu peço glicemia de jejum, insulina de jejum e hemoglobina glicada. Então eu vou ver quando a pessoa está sem comer e como é que tá essa glicose, essa insulina, que são coisas do dia.
e como é que tá a hemoglobina glicada, que é um dedo duro de como passou os últimos 3 meses. Aí eu vou pedir o colesterol e os triglicérides, porque esse conjunto me dá uma noção de como tá o metabolismo dos carboidratos das pessoas, tá? Aí eu vou pedir hemograma, e pra gente do zumbido e da perda, o mais importante é ver se tem anemia. Várias outras coisas que podem ser vistas para outras coisas do corpo, mas pra gente o que importa é a anemia, tá? Aí eu vou ver a santa da tireoide, com TSH, T4 livre, T3 livre, que muito médico não pede, a gente pede, e os anticorpos contra a tireoide, porque da Covid já existia isso, né? O hipotiroidismo de Hashimoto. Da Covid para cá, a tireoide foi aqui realmente comprometida com a Covid. Então, mais gente está sofrendo de hipotiroidismo, e o hipotiroide, os hormônios tiroidianos, assim como a vitamina D, tem receptores no corpo inteiro, inclusive no ouvido. Então são coisas que precisam estar bem no nosso corpo, tá? Além dos hormônios tiroidianos, eu já peço também a vitamina D, que é um hormônio, né? Peço cortisol, que é o hormônio do estresse, que vai me mostrar mais ou menos, não só como é que está o estresse dessa pessoa, mas é um parâmetro indireto de como ela está dormindo, tá? E eu peço as vitaminas e minerais, então a B12, a C, a D, eu pedi a E, mas dá muito problema com o plano de saúde, que não autoriza ou que demora um mês para sair. De minerais eu peço o zinco e magnésio, porque peço todas as provas inflamatórias que podem sugerir que os vasos sanguíneos estão inflamados, né? Como acontece na síndrome metabólica, como acontece na hipertensão, como acontece no pós-Covid, como acontece em mulheres que têm o silicone, que têm o DIU, que tem algum corpo estranho que o sistema vascular imunitário fica lá implicando com aquele negócio no corpo. Então, ferritina, tá? Que muita gente tem ferritina alta e fala, sempre foi assim. Ok, sempre foi assim, mas pode ser um parâmetro de inflamação nos vasos sanguíneos. Ácido úrico, que muita gente acha que é só um preditor se a pessoa vai ter gota ou não. Só que não, é outro parâmetro de processo inflamatório. PCR, VHS. Então, Márcia, tem uma série de exames de sangue que a gente usa para ter uma noção de como está o sistema corporal, não só a perda auditiva. Porque lembra, no nosso corpo é tudo conectado, você acreditando ou não, né? Por isso que eu acho que essa avaliação de exame de sangue, que eu adoro, precisa ser um pouco mais global para a gente ver mais, e minuciosa na análise dos resultados de uma maneira um pouco diferente do que a simplicidade do normal ou alterado do laboratório, tá bom? Então, quando a gente vai aprender, quando vão ensinando pra gente essas minúcias, você consegue enxergar incêndios quando só tem sinal de fumaça, e não só quando o fogo já tá uma labareda aqui na sua cara e você não enxergou antes, tá bom? Vamos lá. Aqui o Fernando, que eu já falei. Vamos puxar uma pergunta a mais aqui. Deixa eu só aumentar minha luz, que estamos perto do pôr do sol aqui. Só um minutinho. Deixa eu puxar outra pergunta que vem aqui. Alguns saem em nome das pessoas, né? Já que tem o zumbido há 3 anos e agora sinto pulsar algo na cabeça. Pode ser zumbido pulsátil? Tá. Jaque. Então, se puder, só responde se o seu zumbido de 3 anos é bilateral ou não, tá? Então, vamos lá. Zumbidos, em geral, são sons simples. Chiados, apitos, cigarra, grilo, panela de pressão. A comparação, tanto faz. Tá? Dificilmente acontece, mas dificilmente ele é rítmico, tá? Então, quando ele pode ser no ritmo do coração. Então, o coração tá ali, ó, tum-tum, 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 e o ouvido tá lá,
tum-tum, tum-tum, ou outro som no mesmo ritmo. Toin-toin, pen-pen, tique-tique. Tanto faz o som, mas tá no mesmo ritmo. Bate aqui, tá? Então, este é o zumbido pulsátil. Rítmico, no mesmo jeito do coração. Acelera o coração, vai subir uma escada, ou chorou, emocionou, acelera a pulsação, tá? Mas existe um outro ritmo que, em geral, não coincide com o ritmo do coração, porque ele fica estável, e esse aqui é como se fosse um trrr, alguma coisa assim, mais acelerado, que é muscular, tá? Então, só com essa informação, já que eu não saberia te dizer. Mas se por acaso você ouve essa pulsação na cabeça de vez em quando, como algumas pessoas falam, eu deito, ponho a cabeça, um ouvido no travesseiro e eu começo a ouvir uma pulsação. Aí quando eu tiro, eu destampo o ouvido, passa. Ou quando eu viro do outro lado, aí eu tenho a pulsação. Então a gente tem mesmo os vasos sanguíneos, que o silêncio da noite, mais um silêncio forçado a mais aqui com o travesseiro, diferente desse silêncio só do quarto, podem induzir, propiciar você a perceber realmente um batimento que tá lá dentro, existe e não é problemático, tá? Então a gente sempre sugere investigar zumbido pulsátil se ele é frequente, tá? Mas lembrando que se não for no ritmo do coração, pode ser muscular. Doutora, peraí, deixa eu ver aqui o que doutora, a questão da proteína spike presente na vacina anti-covid era só presente em uma única marca de vacina? Oi, Guido, de novo, tudo bem? Até onde a gente sabe, todas as vacinas têm possibilidade de induzir a formação da proteína spike como forma de melhorar a imunidade dos pacientes, né? A ideia é melhorar a imunidade e, sem querer, a gente se deu conta de que a proteína spike tem algumas características diferentes da proteína de outros vírus, seja da gripe ou de outras pandemias, né? Então, a capacidade dela promover processo inflamatório mais sustentado em algumas pessoas, embora isso seja a minoria de todo mundo que tomou vacina, essa capacidade é maior do que a de outros vírus. Então, quando a gente não sabia nada, já tinha no meu direct pessoas que faziam comentários assim: doutora, eu tomei a vacina de manhã, eu tô com um zumbido, é possível? E a gente não sabia nada, né? Foi a mesma coisa, a gente vai descobrindo algumas coisas com os comentários que vocês fazem, né? A mesma coisa que uma paciente me escreveu, quando ela falou assim: doutora, eu tomei a minha primeira aplicação de Ozempic e comecei com zumbido. É possível? Quando eu não sei ainda. Mas vocês que têm zumbido têm são uma fonte de informação em tempo real muito grande. É que quando acontece uma coisa assim, ó, tomei o primeiro Ozempic da vida, comecei com zumbido, tomei minha primeira vacina, comecei com zumbido, quando a comunidade ainda não sabe, a gente olha com a possibilidade de ser coincidência e de ter tido outras coisas que causaram esse zumbido que não foram, nem a vacina e nem o Ozempic. Até que o tempo passa. E daí a gente vê que aquela pessoa estava certa. Várias outras vão comunicando em tempos diferentes algo parecido. Até que vai se formando um número razoável e isso é publicado. Então, seja do Ozempic, que eu aprendi com vocês, até ver esse comentário, nunca me passou pela cabeça. Hoje, faz parte da minha primeira consulta perguntar quais são todos os remédios que você toma hoje, quando que você começou cada um deles, para eu ver se tem algum vínculo na linha do tempo
com essa possibilidade. Então, se tem a possibilidade, seja da vacina, Guido, ou seja do Ozempic, possibilidade, mesmo que não tenha certeza, mesmo que não tenha comprovação, a gente faz o quê? Coloca a dúvida sentadinha no banco dos réus e olha para ela e veja se tem naquela pessoa outras coisas que podem justificar esse zumbido. Se tiver, vamos nas outras coisas que são mais lógicas, coerentes ou fáceis de minimizar. E a gente deixa aquela no cantinho do banco dos réus olhando. Se você trata outra e a pessoa melhora, é um jeito simples de você ver que aquela sua suspeita do Ozempic ou da vacina, para aquela paciente, para aquela pessoa, aquela sua suspeita é infundada. Mas se você trata a outra causa que parece mais aceita e não melhora nada, aquela sua suspeita infundada por ser nova vai ganhando um outro valor, né? Então, trabalhar no limite do conhecimento é bem complexo, porque se o profissional tem a cabeça de falar, isso daqui não existe, isso daqui não está comprovado, isso daqui não tem ciência, ele descarta, tá deixando passar uma possibilidade. Tá? Então, eu aprendi a não descartar nada que o paciente desconfie. Eu só elenco as possibilidades e tenho a estratégia de tratamento focada no tratamento daquilo que é o mais provável, o mais fácil de reverter. Eu não tiro o olho das suspeitas, tá? Porque na minha vida de 30 anos de experiência com zumbido, eu aprendi muito com os pacientes. Muito mais do que o que eu aprendo em livro, em congresso, na literatura. A diversidade, a heterogeneidade de zumbido são vocês que me ensinam, dia após dia após dia. Pronto, vamos lá. Quem mais? Vamos puxar mais uma pergunta da caixinha. No aguardo da live, tinha um comentário. Aguardando live, 2 comentários. Que bom. Vamos lá. Ó aqui. Vamos lá. Perceber pulsação, barulho fino, barulho intenso e é normal e não significar ser zumbido ou autofonia. Peraí, outra coisa de zumbido pulsátil. Bom, então um barulho fino e pulsátil. Ele está perguntando se pode ser zumbido, pode não ser zumbido ou autofonia. Ok, vamos lá ver. Perceber um zumbido pulsátil pode não ser zumbido? Pode. Se eu, por exemplo, for correr, movimentei um monte o meu sistema circulatório e eu der uma paradinha e sentir toda a minha corrente sanguínea pulsando a mais e eu ouvir uma pulsação nesse momento que tá tudo agitado, não vou achar que é um zumbido pulsátil, tá? Se eu só encostar, por exemplo, eu já teve algumas vezes desde a infância, que não sei se é questão do travesseiro, se é o ângulo, encosto dei o exemplo que eu dei para vocês, encosto a cabeça no travesseiro, ouço uma pulsação, viro de lado, sumiu. Então, eu não acho que eu tenho zumbido pulsátil, tá? Agora, independente de ser fino ou grosso, em geral, o zumbido pulsátil é mais grave de grosso, tá? Porque você tá perguntando de fino, não é grave de perigoso, grave de grosso. Então, o zumbido pulsátil fino não é tão comum da gente ver. Na dúvida, querido, qual que é a sugestão? Procura ajuda especializada, exame físico, tá? Coisas de pulsação podem vir aqui, ó, da articulação da mastigação, mas a gente, por segurança, sempre pede um exame de imagem para ver os vasos sanguíneos aqui ao redor do ouvido, tá? Porque sim, às vezes é alguma dilatação de vasos, alguma tortuosidade de vasos que precisa de uma outra intervenção.
tá? Então acho que isso é o que eu consigo te ajudar, se é que eu entendi direitinho a sua pergunta, tá bom? Oi, doutora, você teria como indicar um profissional nessa área? Tá, para todo mundo que precisa de indicação de paciente, a gente nunca indica aqui na live, tá? Me escreve depois no direct, eu direciono vocês para minha secretária e ela tem uma lista de profissionais em determinadas regiões, tá bom? A gente indica com mais segurança quem é mentorado, porque a gente conhece o jeito de pensar, mas se não tiver mentorado, a gente indica quem conhecer, tá bom? Doutora, perdi o sinal na estrada, caso a senhora tenha respondido. Ok, beleza. O que mais? Vamos puxar mais uma pergunta lá dos stories, de quem se mobilizou. Ai, deixa eu falar para vocês um negócio. São 7:06. Hoje eu pedi uma tarefinha pro ChatGPT, para ele fazer uma poesia juntando Páscoa, zumbido e hipersensibilidade auditiva. Aquela doida que pensa, né? Pensa fora da caixa. E ele fez. Aí eu dei umas mudadas, dei uma encurtada e dei umas mudadas. E já já eu vou ler essa poesia diferente para vocês, porque Páscoa é Páscoa, né? Vamos lá, então, puxando mais uma pergunta que temos aqui. Entrou? Tenho zumbido há mais de 10 anos e todos os exames dão normal. Eu duvido que todos os exames estejam normais. A pergunta é: quais são os todos para você? Quais são os todos os exames? Tá? Porque, olha, gente que investiga profundamente não passa por isso, da pessoa ter todos os exames normais. Agora, se você faz 2 ou 3 exames, sim, é muito provável que você tenha 2 ou 3 normais, tá? Então, para todo mundo que faz, todos os meus exames dão normais e que fala assim, já fiz todos os tratamentos, nunca melhorou? A resposta é a mesma. Que é tudo para você, tá? É muito difícil, tá? Procura alguém que seja mais dessa linha do zumbido, que não tenha uma abordagem superficial para poder te ajudar, tá bom? Vamos lá. Sinal na estrada, quem mais? Doutora, trauma acústico tem alguma probabilidade de cura após meses com zumbido? João Paulo. Sim. O melhor resultado de cura... Vamos lá. A pessoa que está procurando ajuda está aqui. Ela quer a cura que está aqui, tá? Então, ela tem que andar, caminhar daqui até onde ela quer, tá? A cura espontânea, sem fazer nada, ó. Fui na balada, tive um trauma acústico, tô com zumbido, meses, tô sentado no sofá esperando que o zumbido venha pra cá. Difícil, tá? A cura espontânea, o zumbido, o desaparecimento do zumbido, pode acontecer entre 2 e 7 dias, tá? Tanto é que muita gente não vai procurar ajuda. Nossa sugestão para trauma acústico, ó, aconteceu um barulho, seja fogos de artifício, rojão, bombinha de festa junina, um grito no ouvido, a balada, casamento, corrida de Fórmula 1, o que for. Começou com zumbido, até 2 dias não sumiu, a nossa sugestão é procure ajuda para medicação. A gente tenta entrar com corticoide no começo, a menos que as pessoas tenham contraindicação, tenham gastrite, diabetes, hipertensão, por exemplo. Tá? Mas corticoide no começo, depois das 48 horas, sem melhora, até uns 10 dias, né? Depois disso é menos provável que o corticoide ajude.
A gente usa vasodilatador e pode usar a vitamina. A gente foi treinado usando vitamina A lá no Hospital das Clínicas. Para isso, tem gente que usa vitamina E, tem gente que hoje faz uma suplementação mais complexa, tá? Mas vamos pensar assim, ó, eu tô há meses e ainda quero cura. Primeira coisa, vai atrás, tá? Só que, mesmo que você esteja aqui e queira chegar na cura, o que eu vejo, gente, é que muita gente, se caminhar até aqui, ó, que é metade do caminho, melhorou 50% do zumbido, ao invés de ficar contente porque saiu daqui, caminhou e chegou aqui, fica super frustrado porque não chegou aqui. Porque aqui é a única coisa que interessa, tá? Como a gente, há 30 anos atrás, vendo uma ideia que zumbido não tem cura, né? Eu já acho um baita de um avanço poder melhorar 50%, porque a gente detona a crença de quem pensa que não tinha tratamento. Então, já dá para melhorar bastante e a enorme maioria das pessoas com 50% de melhora fala assim, nossa, outra qualidade de vida, tá? Mas tem gente que só enxerga a cura ou nada. E são essas as que mais sofrem, tá? Porque enquanto não cura, elas ficam extremamente chateadas. Então, veja, depende, João Paulo, do quanto você andou daqui para cá. Você andou alguma coisa espontaneamente ou mediante tratamento, tá? Lembra que a meta pode ser cura. A de vocês, a minha também é. Mas ela ainda é, embora ela exista, ela ainda é um achado raro. Menos gente se cura do que não se cura. Mas de gente que não se cura, melhorar 50% é um achado que está ficando cada vez mais comum. Tanto na sensação da pessoa, acho que meu zumbido baixou uns 50%, é como os pacientes falam. Ou na medição da cufenometria, na medição do volume do zumbido pré-tratamento, diminuindo para pós-tratamento, em 1 ou 2 ou 3 consultas, diminuindo 50%, tá? Então veja o que você consegue aproveitar dessas informações. Deixa eu ver o que mais aqui. Zumbido afeta o cérebro. Luzia, excelente pergunta. Sabe que de vez em quando tem umas propagandas enganosas no Instagram, né? Quando tem, como já usaram o meu nome, eu sei que realmente é enganosa mesmo, né? Mas usaram o meu nome com as coisas que eu tenho na internet aí que são de domínio público. A última que teve, que deve ter sido no fim do ano, foi a que mais mexeu com vários pacientes. Porque estava falando que zumbido levava à demência. E daí cria um medo, como esse, que até hoje, desde que eu soube daquela propaganda enganosa, até hoje, quando eu pergunto para os pacientes, são 3, 4 meses, eu pergunto para os pacientes, você tem algum medo do futuro por causa do seu zumbido? As pessoas respondem assim, eu tenho medo de demência. Por causa do zumbido. Gente, essa propaganda enganosa pegou vocês, viu? Ela pegou vocês de um jeito assim que as outras não tinham conseguido, tá? Então vamos lá. Em que momento eu estou dos meus estudos, do meu conhecimento? Sabe que tudo muda. A perda auditiva sem tratamento já tem, sei lá, uns 15 anos que tem comprovação que pode mudar o cérebro. Por quê? O cérebro auditivo funciona, é nutrido, estimulado por informações auditivas. E a perda auditiva é um instrumento de diminuir a informação auditiva capaz de estimular a parte auditiva do cérebro, ponto, tá? Então, muitas evidências de que
o comportamento das pessoas, eu tenho perda, mas deixa pra lá, eu tenho perda, mas eu tenho vergonha de tratar, ou de assumir, ou de usar aparelho auditivo. Essa sim tem poder para mudar as conexões neuronais, enfraquecer, atrofiar neurônio e facilitar um processo de perda de memória. Yes, muito comprovado. A perda auditiva é a principal causa do zumbido, que a gente já falou no começo. Então, a perda auditiva do paciente com zumbido pode levar à demência. E aí fica um recado para vocês que tem zumbido e perda e não querem tratar a perda, só querem tratar o zumbido. Então, esta manutenção aqui da perda pode complicar o cérebro ao longo dos anos, tá? Então, quando uma pessoa tem zumbido e perda, o que a gente pode fazer? Olha o todo e vê como é que tá a memória desse paciente, como é que tá o antecedente familiar de memória, né, de doença, de demência nesse paciente. Agora, tem zumbido e perda, essa aqui tá documentada e eu vou achar que a culpa da demência é desse daqui? Ainda não tô no ponto de acreditar, porque a gente já viu trocentas histórias de que culpa o zumbido por um problema X, porque não tá olhando todo. Veja se faz sentido para vocês, tá? Quando a gente resolve olhar pro zumbido com aquele olho de culpa, de culpado, a gente tá às vezes deixando de olhar para o verdadeiro culpado. É isso que me preocupa quando as pessoas vêm com informações assim que, zumbido da demência. Eu falo, meu Deus do céu, não tô nesse ponto ainda, tá? Beleza, vamos lá. Aí o tempo voa, né? Doutora, tenho perda auditiva leve no ouvido direito. Já tenho que usar aparelho. Tenho Meniere, já estabilizou as crises. Ok, então vamos lá. Doença de Meniere ou síndrome de Meniere é um terremoto aí, são uns tsunamis na vida da pessoa. São crises de vertigem, de ouvido tampado, de zumbido, de perda de audição. Pelo menos 3 desses 4 sintomas duram horas, em geral, às vezes um dia. Pode ficar um rabicho ali de um mal-estar mais tempo, tá? Mas, em geral, passa essa crise toda ou diminui. O zumbido pode ir embora ou pode ficar um resto. Então, se você, Adriana, olhou as causas do Meniere, tem muito a ver com o açúcar, que a gente estava falando do chocolate lá, com os alimentos inflamatórios, né? O açúcar, de um modo geral, os laticínios, né, o leite da vaca, o glúten, né, alimento inflamatório, tem muito a ver com hormônios, tem muito a ver com estresse. Então, se você conseguiu controlar a base, as lenhas que cutucam a fogueira do Meniere e sobrou uma perda auditiva leve, você falou de zumbido aqui também ou não? Uma perda auditiva leve no ouvido direito, né? E a perda auditiva é leve em uma ou duas frequências, você pode se beneficiar, mas você também pode ficar alerta e monitorar a sua audição semestralmente para ver como ela evolui. O Meniere é que nem um monstrinho que resolve às vezes adormecer, hibernar, ótimo. Mas descuidos emocionais, hormonais ou alimentares às vezes fazem o monstrinho voltar. Ok, gente? Muito bom, muito bom. Vamos voltar lá para a caixinha de perguntas. O que mais que tem de interessante? Mais gente colocou perguntas em cima da hora aqui. Deixa eu ver. Vamos ver juntas aqui, da Suzy. Doutora, o que a ATM pode ser um causador? Doutora, o que? A ATM pode ser um causador dos sintomas zumbido ou pior?
como tratar e descobrir se ele vem disso. Desconfio... Eita, cortou, né? Peraí. Desconfio que meus zumbidos vieram por conta de implantes e ATM no mesmo tempo. O que eu posso te falar? Em geral, os zumbidos odontológicos, vamos pensar, ou é a ATM, a articulação, ou é a musculatura, ou é o implante, a oclusão, alguma coisa desnivelada dentro da boca. Então vamos botar uma categoria ali chamada de zumbido odontológico, tá? Na maioria das vezes, quando a gente pergunta do tempo do zumbido e do tempo de um acontecimento odontológico, então pôs dente, tirou dente, fez uma restauração, ficou com uma mordida desconfortável, qualquer coisa, né? Tem que ver a cronologia ao longo do tempo, mas uma dica é que, em geral, esses zumbidos ou são unilaterais, ou eles são, se for nos dois ouvidos, um é pior do que o outro. A outra dica é que eles não costumam ser direto e reto o mesmo volume. Eles costumam ter oscilações. Eles podem ter uma piora temporária quando a pessoa aperta o dente, seja porque está mastigando um alimento duro, ou porque ela tem o bruxismo ou apertamento durante o dia ou durante a noite. Acordar de manhã pior do zumbido pode ser um reflexo de uma atividade odontológica noturna que a pessoa não tem como... Barulhos de vizinhos aqui. Não tem como saber que ela tem, por exemplo, bruxismo noturno. Então, existem algumas informações que a gente, como otorrino, desconfia. Mas quem que vai validar a questão do zumbido odontológico é o dentista, com certeza, e ou o fisioterapeuta juntos, o fisioterapeuta que tenha as manhas de trabalhar essa parte da musculatura, da mastigação junto com a musculatura cervical, tá? Então, em geral, tem que ter sintoma. Na linha do tempo, as coisas combinam, o evento odontológico vem antes do aparecimento do zumbido. O zumbido não costuma ser o único sintoma, ele pode vir junto com a sensação de ouvido tampado, dor de ouvido tipo fisgada, agulhada, pontada, não é aquela dor de otite. Tá? Então tem coisas que fazem a gente levantar a bola do zumbido odontológico, mas quem vai fechar esse diagnóstico não é a gente, tá bom? Bom, e quem aí quer ouvir... Ah, peraí, tem um comentário aqui da Flávia. Vamos lá. Exatamente. Peraí, deixa eu ler aqui que tá claro. Exatamente. Tem pessoas que chegam apavoradas com o zumbido, pensando em estar com início de demência. Cuidado. Boa, Flávia, validando ali aquela resposta, né? Bem, eu vou ler para vocês essa poesia do ChatGPT que eu pedi para ele fazer para Páscoa. Se eu fosse boa de poesia, lógico, eu fazia uma do meu coração para vocês, né? Mas ia ser um negócio assim complicado. Então vamos aqui deixar uma mensagem para vocês, já agradecendo, né, todo esse tempo que vocês aqui estão investindo e estar no grupo de apoio nacional a pessoas com zumbido em plena tarde de domingo de Páscoa, assim como eu mesma estou investindo com o coração laranja aqui, porque adoro estar com vocês. São muito raras as vezes que a gente falta. Então vamos lá. Páscoa e ouvido. Prestem atenção. Depois, se vocês quiserem, eu coloco na legenda. Hipersensibilidade auditiva, uma realidade que transforma o zumbido numa tempestade. O que para muitos é mera festividade, para outros é um desafio de verdade, né? Às vezes, realmente, a Páscoa não tem graça. O Natal não tem graça para as pessoas com zumbido e hipersensibilidade. Continuando. Páscoa é mais que ovos e alegria. É compreensão, é empatia. Por aqueles que vivem em agonia por causa da hipersensibilidade, dia após dia. Hoje na Páscoa, tempo de renovação. Buscamos entender
cada coração. Na diversidade da nossa criação, existe uma beleza nessa complexa contramão, pois cada zumbido, cada sensação é um lembrete da nossa missão de viver com amor e compaixão. Então vamos refletir sobre como nossas ações podem ferir e buscar maneiras de construir um mundo onde se tenha mais o sorrir. Assinado ChatGPT mais Tani Sanches para vocês, tá bom? Queria poder assinar sozinha, mas não dá. Enfim, mesmo que pudesse ser melhor, saiu do coração para vocês, com muita gratidão, pelo fato de a gente poder passar pelo menos uma parte dessa Páscoa juntos, emanando boas vibrações, para que cada vez mais essa família do Grupo de Apoio Nacional a Pessoas com Zumbido cresça, expanda para cima, para os lados, levando um pouquinho dessa sintonia do bem-estar, da leveza, da clareza na vida de cada um de vocês, viu? De cada um de vocês, porque quem vem aqui para tirar dúvida, aliviar o coração, é sempre bem-vindo. Mas felizmente tem vindo mais profissionais queridos para também ajudar aí nos bastidores. Olha quantos corações gostosos, gente. Isso é muito, muito, muito gostoso, viu? Muito gostoso. Obrigada, doutora. Imagina, a gente que agradece a presença de vocês. Você é maravilhosa. Você também, no Flávia Santos, você é maravilhosa. Fechando o domingo de Páscoa com muita alegria. Eu também. E muita gratidão. Lembre, gente, não é só porque é Páscoa, não, né? Gratidão, juro, para quem sente de verdade. Não é sente porque tá na moda. Sente de verdade. Isso aqui é muito terapêutico. Quando você enxerga que, independente da vida que a gente leva, independente das lutas que a gente trava, a gente sempre tem pelo que agradecer. Isso vai fazendo uma mudança muito mais estável na nossa química cerebral do que muitos outros tratamentos que são só de engolir, tá? Então, lembrem sempre, gratidão no coração. Arrumem os motivos da gratidão, lembrem deles, exerçam isso, tá bom? Um beijo, um abraço e a gente se encontra no domingo que vem. Se cuidem, tchau, tchau!